Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Começar hoje pela manhã falando duas coisas importantes. Primeiro, agradecer aos irmãos que prontamente ouviram o nosso chamado e tiveram lá no sítio ontem e trabalharam, colocaram ali a sua força, o suor, o coração, em toda aquela atividade ali no sítio. Muito obrigado em nome dos pastores, da liderança dessa igreja. Eu agradeço e louvo ao Senhor pela vida de cada um que esteve ali, seja de manhã, seja à tarde, seja nos dois períodos. Também avisar os irmãos que nós adotamos uma cultura para esse ano que todo domingo de ceia nós vamos trazer 1 quilo de alimento, e ali a equipe de recepção tem um cesto ali, e aí você vem e coloca esse alimento ali, tá bom? Naquele cesto. Se você não trouxe hoje pela manhã, você pode fazer isso à noite também, tá bom? Todo domingo de ceia nós adotaremos essa postura até que se torne uma cultura da Igreja Batista Nacional de Teresina. Até que isso não necessite mais que a gente fique falando, tá certo? Obviamente isso não é uma obrigação, isso é um pedido, um incentivo para que a igreja também pratique o que está escrito na palavra, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e amparar os órfãos e as viúvas, cuidar dos necessitados, como também um princípio bíblico. Na nossa igreja, graças a Deus, não tem tantas famílias que necessitam, mas nós sempre temos pessoas que são alvos das nossas células, pessoas, famílias que muitas vezes nós visitamos e que carecem de alimento, as missões também que muitas vezes precisam. Então peço aos irmãos que pensem também nessa convocação, nessa ideia, e assim façam no nome de Jesus, juntamente com todo o corpo de Cristo que se reúne aqui nesse lugar, tá bom? Glória a Deus. Vamos para o ministério da palavra, Isaías capítulo 6, o tema, o título, ou melhor, o texto base desse sermão, Isaías capítulo de número 6, é o texto base desse sermão. Amém? Então você pode acompanhar conosco através aqui do projetor ou também através da sua Bíblia. Eu vou ler de acordo com a minha versão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi Adonai sentado sobre um trono alto e elevado. A orla do seu manto preenchia todo o templo. Os serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles clamavam uns aos outros: mais santo que toda a santidade é Adonai de Savaote, o Deus dos exércitos. A terra está repleta de sua glória. Os batentes da porta tremeram ao som de seu grito, e a casa ficou repleta de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que estou sendo condenado, pois eu, um homem de lábios impuros, vivendo
no meio de um povo de lábios impuros, vi com os meus olhos o rei Adonai de Savaote, o Deus dos exércitos. Um dos serafins voou até mim com um carvão em brasa, retirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: eis que isto tocou seus lábios, e sua iniquidade foi embora, seu pecado foi expiado. Então ouvi a voz de Adonai dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? E respondi: estou aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga esta palavra ao meu povo. Sim, vocês ouvem, mas não entendem. Com certeza veem, mas não chegam ao ponto principal. Faça o coração deste povo ficar lento como um gado gordo. Endureça-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos deles. De outra forma, eles enxergariam com os olhos, escutariam com os ouvidos, entenderiam com o coração e poderiam se arrepender e seriam curados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Que o Senhor possa aplicar essa palavra sobre os nossos corações para a sua glória, para o louvor do seu nome. Aleluia. Amados, eu vou intitular essa mensagem como fogo que cobre e fogo que serve. Fogo que cobre e fogo que serve. É o título então desse sermão, dessa mensagem. E nós começamos aqui vendo um Isaías intelectual, um Isaías preparado pela corte do rei, um Isaías de bons relacionamentos, um Isaías com, digamos assim, um certo reconhecimento diante do seu povo. E vimos também um Isaías que está indo na direção do templo. Ele está indo cumprir aqui um posicionamento do homem, cumprir aqui um posicionamento do servo. E quando ele chega no templo, ele vê algo diferente de todas as outras vezes que ali esteve. Ele vê algo que não chama só a atenção dos seus olhos, mas que toca também os seus ouvidos, que toca também os seus lábios, que toca também o seu corpo por completo. É uma visão plena da glória, da majestade do Deus Todo-Poderoso. Mas isso acontece quando o rei Uzias, ele morre. O texto, no verso de número 1, é bem claro quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias. O escritor, então, deixa claro que essa visão, que essa experiência aconteceu no ano da morte do rei, no ano da morte do homem que liderava todo o povo ali até esse momento. E o primeiro ponto, então, desse sermão é atrelado a essa situação da morte do rei Uzias. É o chão político que se desvai, é o chão político que acaba ruindo e digamos assim, a evidência do vazio espiritual. Então, nesse ponto, eu quero chamar a atenção dos irmãos, que até esse momento, a nação aqui de Israel estava olhando para o rei Uzias, estava olhando aqui para esse rei, e o tendo como a principal figura, não só de um reinado físico, quanto também de um reinado espiritual. Judá estava dependente fisicamente, militarmente, economicamente e também espiritualmente do rei Uzias. E aí quando você percebe que o reino então ruiu, o reino então se definha, se acaba, as pessoas então começam a ver o vazio espiritual que estava, digamos assim, rondando aquele lugar. E isso nos abre margem para um entendimento de que às vezes nós estamos tentando vivenciar uma vida espiritual, mas nós estamos andando confiante em outras pessoas. Nós estamos andando ou fazendo, baseando, pautando a nossa fé
com base no posicionamento de outras pessoas, na conduta de outras pessoas. E às vezes, isso pode acontecer por causa de um líder, isso pode acontecer por causa de uma pessoa da nossa família, por causa de um determinado governante. E é importante que a gente comece a perceber que a nossa vida espiritual, ela precisa também ser coletiva, amém, mas ela tem uma base individual. Eu não posso apenas pautar toda a minha história de vida espiritual, de vivência na palavra e na oração, com base nas outras pessoas, como Israel estava vivendo, olhando para Uzias, vendo Uzias de repente, tendo ali os seus conselheiros, na primeira etapa do seu ministério, tendo uma vida com Deus notória, e isso trazia uma certa confiança ao povo. O nosso rei está buscando a Deus por nós, o nosso rei está buscando a Deus pela nação, o nosso rei está buscando a Deus pela nossa família, e tudo está indo bem, então eu vou aqui me aquietar. E às vezes a gente toma um padrão um pouco parecido, de dizer, os nossos pastores estão buscando a Deus por nós, os nossos pastores, eles zelam e velam por nós, intercedem por nós, a minha casa está tudo bem, obrigado, a minha família está tudo bem, obrigado, então eu vou cumprir aqui os meus ditos religiosos, eu vou na quarta, eu vou no domingo, às vezes vou na escola bíblica, e está tudo bem, obrigado. Então, quando você percebe Israel, quando você percebe Judá, você vai perceber o que? O povo andando com base nesse trilho. De que se o rei Uzias, então, estava buscando, na primeira etapa do seu ministério, estava buscando a Deus, ele estava ali, tendo um tempo de graça, de mover sobre a sua nação, e tudo estava indo muito bem, obrigado. A sensação que se dá é que não se precisava mais buscar a Deus. Tinha alguém que estava buscando a Deus por nós. E às vezes a gente está dizendo, não, mas o pessoal da intercessão está buscando a Deus por nós, está intercedendo por nós. Não, a minha líder de célula, o meu líder de célula intercede por mim, eu não preciso fazer mais nada. Eu só vou mesmo só ouvir a palavra, e de repente a gente vai se acostumando com esse padrão, a gente vai se acostumando com essa vida, até o ponto da gente não querer, não ter mais o desejo, a vontade de estar na presença de Deus, de buscar o Senhor. E aí o que acontece? A segunda e a terceira etapa do ministério de Uzias são etapas catastróficas. É quando ele vai, de repente, começar a se engrandecer, fazer do orgulho o seu trono e sentar ali. E quando Uzias, então, senta no trono do orgulho, Deus, os céus se fecham sobre ele. E as coisas, então, começam a vir à tona, catástrofes, situações difíceis, acima de situações. Então Israel começa a perceber algumas coisas erradas. O corpo de sacerdotes, de levitas, começam a perceber posturas de Uzias de forma errada. Até o ponto que Uzias morre. E quando Uzias morre, o que Isaías diz? Eu vi a glória de Deus. Eu não vi a religião, eu não vi a religiosidade, eu não vi meramente os ditos aqui religiosos, culturais, eu vi a glória de Deus. Por quê? Porque havia se encerrado, o fim estava ali decretado de uma segurança nacional. Porque o povo tinha aprendido a depender somente de Uzias. Havia também uma crise espiritual sem precedentes. Uzias começou a ali corromper a lei, o posicionamento. E terceiro, o vazio de liderança. Então é importante que a gente comece a perceber essas coisas, que às vezes estão rodeando o padrão da nossa casa, da nossa vida.
dos lugares onde de repente a gente vá. E quando de repente você se vê em meio a muitas e muitas crises, um sinal de alerta precisa ser ligado. De repente, irmão, você é aquela pessoa que não consegue viver um tempo mais de paz. É só crise após crise. É só tribulação após tribulação. Então tem uma coisa errada. Então quando Israel se vê numa crise espiritual, o profeta Isaías, ele vai até o templo e lá ele vê a glória de Deus. Mas ele vê a glória de Deus no ano em que morre o rei Uzias. No ano em que todo o posicionamento de dependência espiritual, todo o posicionamento de dependência religiosa cai por terra. No ano em que, então, o padrão da carne e a crise moral, elas precisam ser escancaradas. O que eu estou fazendo da minha vida? Por isso você vê o Isaías dizendo, olha, ai de mim, ai do povo, ai dos políticos. Por isso que você vai ver Isaías fazendo o retrato ali da sua vida, o retrato do povo, o retrato da sua liderança, dizendo ai. Para nós, a expressão ai é uma expressão comum, de dor, de lamento, mas ela não é tão intensa quanto para o povo judeu, para o povo bíblico. Uma expressão de ai era uma expressão de vergonha. Você vai ver, por exemplo, o Jeremias expressando 7 ais lá no seu livro. Então, além de uma expressão de vergonha, era uma expressão de espanto. Era como se ele estivesse dizendo, o que está acontecendo? Porque eu não percebi isso? Onde nós chegamos, ai de mim, onde eu cheguei, onde o meu povo chegou, onde a minha liderança chegou. E aí, meus irmãos, a gente volta então a essa ideia, a essa dimensão, de que quando o chão político é arruinado, o trono dos céus é manifesto. Quando os homens se despirem do trono político, quando os homens se despirem do trono humano, quando os homens se despirem do trono do orgulho, da carne, e se voltarem ao trono dos céus, os céus vão se abrir sobre as nossas vidas, a glória do Senhor vai ser manifesta sobre nós, a presença de Deus vai voltar sobre a nossa casa, a presença de Deus vai voltar sobre os nossos passos, sobre a nossa voz, sobre as nossas ações. Agora nós precisamos nos despir desse trono político. E eu não falo, não me refiro a partidos ou a alguém que de repente está no comando do Brasil, do Piauí e da prefeitura. Mas eu falo sobre um posicionamento humano nosso, de muitas vezes começar então a tomar a nossa vida, a pautar os nossos passos, a dizer, agora eu vou fazer assim, quem manda na minha vida sou eu que dou as cartas, eu que dou as ordens, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo, num posicionamento de orgulho, num posicionamento do rei Uzias, que encheu o seu coração de orgulho. Por favor, coloca aí, 2 Crônicas 26, 16, perdão. 2 Crônicas 26, 16. E você vai ver a dimensão do orgulho de Uzias. Contudo, assim que começou a vangloriar-se, a encher-se de orgulho de suas conquistas, do seu poder, o seu coração se encheu de soberba, de orgulho, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou na casa de Adonai para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Então, o homem cheio de orgulho a dizer agora, olha, eu estou pecando contra Deus, mas eu vou continuar no meu padrão. Eu estou errando contra Deus, mas eu vou continuar com a minha vida. Eu estou andando na contramão da palavra, mas eu vou fingir que está tudo bem. Porque a religião, o lado religioso nosso, vai nos dizer isso, para a gente apresentar isso. Está tudo bem, obrigado. Como aquela mulher que subiu lá onde estava o profeta Eliseu. E encontrando o profeta, ela disse o quê?
está tudo bem, eu não preciso de nada. O filho dela estava morto. E ela dizendo o quê? Está tudo bem. Então, muitas vezes, a gente está tomando esse padrão do trono político de Uzias para dizer que estava tudo bem. Israel estava dizendo está tudo bem, até Isaías entrar no templo. Até essa visão de Isaías, quando ele começou a reconhecer, ai de mim, ai do meu povo, ai dos políticos, ai de mim, ai do meu povo, ai dos políticos. E eu entro no segundo ponto dessa mensagem, que é a visão que ordena tudo. A visão que ordena tudo. Quando Isaías então chega, olha o que diz a palavra do Senhor. Vem comigo aqui no verso 1, ele diz assim: eu vi, parte B, o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. Então o que Isaías vê é um Deus próximo. Ele não vê um Deus distante. Ele não vê um Deus inacessível. Mas ele vê um Deus o que? Próximo. Ele vê um Deus de intimidade. Ele vê um Deus que nós podemos hoje, ainda mais pela graça, pela manifestação do Senhor Jesus e do Espírito Santo, um Deus que nós podemos ter intimidade, relacionamento. Então, você percebe aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, o trono elevado. Você percebe aqui um trono cheio de glória. Você percebe aqui a presença de Deus manifesta naquele templo. Mas você vê um Deus querendo ter relacionamento. Você vê um Deus expressando relacionamento para com o profeta. E é uma das coisas que a igreja de hoje não pode deixar de vivenciar: relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Eu chamo a atenção dos nossos irmãos, o corpo de Cristo aqui, para que a gente não construa apenas relacionamento com os membros, com a liderança da casa, mas que a gente construa, edifique, experimente um relacionamento poderoso com Deus. Que a gente experimente um relacionamento poderoso com o Espírito Santo. É você entrar na casa do Senhor e ver a fumaça. É você entrar na casa e ver o trono do Senhor. É você entrar na casa e ver os anjos. E ver aqui então, Deus e você. Eu tenho um relacionamento primeiramente com Deus. Eu tenho um relacionamento primeiramente com o Senhor. Eu fui chamado para ter esse relacionamento. Então olha para o texto e perceba que o que Isaías está nos dizendo não é só que Deus é tremendo, é soberano, não é só que Deus é poderoso, que o seu trono é sublime, cheio de glória e majestade, mas é também que Ele quer ter relacionamento comigo, com você. Glória a Deus! É um chamado para nós vivenciarmos relacionamento, intimidade com Ele. Esses dias agora, eu estou ali no grupo da Igreja Batista Nacional de Picos. E aí o pastor de lá, pastor Gilvan, e o pastor de Ipiranga, Marcos Guimarães, eles começaram a postar ali nos vídeos de crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, de adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo, de uma igreja fervorosa buscando a Deus em oração. E o que mais importava ali naquele lugar não era os louvores que estavam sendo entoados, não era a presença dos líderes que estavam ali, mas a presença de Deus que estava tomando aquele lugar. E nós precisamos começar a ter sede, nós precisamos começar a ter fome disso, nós precisamos começar a ter fome de novo destas coisas, fome da presença de Deus, sede da presença de Deus, e não sermos como o padrão dos filhos de Eli, da geração dos filhos de Eli, que tinham fome das primícias, que tinham fome das ofertas, mas não conheciam a presença de Deus. Nós precisamos ter fome da presença de Deus, sede da presença de Deus. Nós precisamos ter vontade de entrar na casa do Senhor e olhar e dizer: hoje eu estou aqui, só eu e Deus. Hoje eu estou aqui, só eu e a presença do Senhor. A fumaça está enchendo esse lugar, glória a Deus. Louvado seja Ele para todo sempre. E de repente nós começarmos a ser envolvidos pela presença do Espírito Santo.
começarmos a ser envolvidos pela graça de Deus, que vai invadindo o nosso coração, que vai enchendo todo o nosso ser, e vai dizendo: olha, sou eu que direciono. É o Senhor que direciona as nossas vidas. Talvez nós ainda não entendemos, mas nós somos servos. O Senhor é o Senhor. Nós somos servos, o Senhor é o Senhor. Nós somos servos, você é servo. O servo não sabe qual é a sua vontade, a não ser cumprir a vontade de Deus. Sabe, quando Isaías ele vê aquela cena, ele está também dizendo: Senhor, o quanto eu perdi esse tempo, o quanto eu me envolvi com tantas e tantas outras coisas. E aí eu lembro lá da escritura, quando o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo, ele diz: olha, um soldado, um servo, ele não deve se embaraçar com os negócios dessa vida. Um tempo desse atrás, uma pessoa me falou assim, que eu tinha muito um padrão de empresário. E eu disse, conversando com outra pessoa, eu disse: ó, aquela ideia, ela veio como um grande tesouro para mim, ser um empresário. Mas quando eu olhei tudo isso, eu lembrei do conselho de Paulo. Eu lembrei que um soldado, um servo, ele não deve se embaraçar com os negócios dessa vida. E eu lembrei de muitos pastores que acabaram adentrando por esse viés e acabaram misturando tantas e tantas coisas, que aí depois ficou difícil de saber o que era empreendedorismo e o que era ministério. Ficou difícil de saber onde estava o coração daquele servo. Eu não estou dizendo que você não possa ser um empresário. Eu não estou dizendo que você não possa, de repente, galgar uma posição assim na sociedade. O que eu estou dizendo é que a nossa primeira missão é de servo. E o servo não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Você vai ver Isaías aqui embaraçado. Um homem que foi chamado para ser profeta, estava embaraçado com o padrão do povo, com o padrão da religião. Irmãos, isso é muito complicado. Então, de repente, você está embaraçado com tantas coisas na sua vida. Você está embaraçado com tantas situações na sua vida que você não sabe por onde você tem que começar a tirar a linha. Eu não sei se você já teve a experiência de empinar a pipa, mas quando eu era mais jovem, eu subia ali no telhado da minha casa e eu lançava ali uma pipa. Nós chamamos de papagaio. E eu lançava ali, professor, no carretel ali uns 2 tubos de linha. E aí via para o corte ali, para as batalhas. E aí muitas vezes ali o vento diminuía a intensidade. E aí você tinha que trazer a linha de volta. E aí quando você trazia a linha de volta, na maior parte das vezes o que acontecia? Embaraçava. Mestre Crisanto com certeza já passou muito por isso. Embaraçava a linha. E agora, Jerônimo, como é que a gente vai desembaraçar essa linha? Era quase impossível. Eu perdi a paciência para desembaraçar. E o que a gente fazia? Cortava e fazia o quê? Um nó. E de repente o teu tubo de linha agora estava inchado de tanto nó. E às vezes assim é a nossa vida, meus irmãos. A gente vai se embaraçando com uma coisa aqui, com uma coisa acolá, com uma coisa ali, com uma coisa acolá, uma coisa aqui, uma coisa acolá, e de repente a gente está tão cheio de atividades que a gente não sabe mais como desembaraçar. Ontem mesmo falei para o Amaral, aqui para o velho Cris,
Nós estávamos lá no sítio e eles disseram: ei, pastor, segunda-feira nós vamos estar aqui à noite. Aí eu falei: eu não posso. Aí ele disse: mas por quê? Eu disse: eu vou para o Setebã de Seu. Aí o Amaral disse: mas tu me falou que ia deixar o Setebã. Eu disse: eu falei. E aí eu disse: mas eu não consigo, porque o pastor Augusto, ele é tão carinhoso, tão amoroso comigo, com a minha família, que ele fica insistindo para eu ir. Eu falei, acho que se ele me ver, ele se dobra assim, de joelho assim: por favor, vai. Me manda áudio dizendo: rapaz, não me abandone, não me deixe, eu preciso de você, esse povo precisa de você. E aí eu fico sem jeito. Aí eu disse: olha, eu vou fazer assim, eu vou começar a sair. Eu disse: eu vou ministrar uma disciplina e você me dá folga na próxima, porque só é segunda-feira à noite. Aí disse: não, tá bom, tá fechado, tá bom, tá fechado. Então, de repente, você vai embaraçando as coisas aí na sua vida e você não consegue mais tirar, tem que ir fazendo os nós. Agora, lá na escola, eu só disse que trabalharia até quarta-feira, não trabalharia nem quinta e nem sexta. Nem quinta e nem sexta. Digo: não me botem quinta nem sexta-feira. Aí uma pessoa da secretaria me ligou: Serlan, eu preciso de um horário seu, quinta-feira, por favor. Aí ficou lá me adulando, por favor, um horário quinta-feira. Não, segunda-feira, os 2 primeiros, foi. Me dê os seus horários de segunda-feira, os 2 primeiros. Eu disse: não posso te dar os 2 primeiros da segunda, porque eu vou deixar a minha filha na escola e eu vou me atrasar. Me dá pelo menos um. E ficou lá. E aí eu disse: vou te dar um de segunda. Aí eu disse: ó, para eu não ser ruim com você, eu vou te dar um quinta-feira. Bote aí só um, no segundo horário, que aí depois eu já volto. Posso ficar aqui na igreja, no gabinete, ou posso cuidar de outra coisa. Mas de repente você não vai tendo a habilidade para se desvencilhar dessas coisas que você foi criando. Então é importante que você comece a rever as coisas que você está embaraçado na sua vida. Porque quando você está diante de Deus, Ele te dá uma ordem. Quando você está diante do Senhor, Ele te dá uma ordem. A gente precisa entender qual é a ordem de Deus. Terceiro ponto dessa mensagem: vem comigo aqui no versículo de número 2, diz assim: e os serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. E eles clamavam uns aos outros: mais santo que a maior santidade é o Senhor Todo-Poderoso. A terra inteira está repleta da sua glória. Então você vai ver os serafins que estão acima ali. E eles estão demonstrando a sua estrutura, 6 asas. E serafins vem de uma palavra em hebraico, seraf, que quer dizer queimar, arde. Queimar, arde. Então você vai ver o fogo que arde ali envolto dos serafins. E esse fogo está o quê? Ao mesmo tempo que está queimando, ele está também servindo. Por isso o título dessa mensagem: o fogo que cobre e o fogo que serve. O fogo que cobre e o fogo que serve. O fogo que cobre, o fogo da presença. O fogo que cobre é o fogo da presença do Senhor, da graça de Deus envolvendo as nossas vidas. É o fogo que cobre da presença de Deus.
E o fogo que serve, demonstrado nas 3 atitudes dos serafins: 2 asas que cobriam os olhos, 2 asas que cobriam os pés, 2 asas que voavam. Isso fala sobre 3 padrões na nossa vida: santidade, humildade e prontidão. Santidade, humildade e prontidão. A gente aprende com Hebreus que nós devemos buscar a paz com todos, mas essa paz não é uma ausência de conflitos. Essa paz é o shalom, que a gente entende na palavra de Deus como sendo um princípio completo, algo que a gente toma para a nossa vida e que não é meramente um tempo de tranquilidade, mas é um estado pleno de presença de Deus. É um estado pleno da presença do Senhor sobre nós. Quando alguém expressa, profetiza, declara paz sobre as nossas vidas, não é simplesmente dizendo a você: eu declaro tranquilidade, mas é a presença de Deus. Quando você, por exemplo, ver as pessoas na palavra do Senhor declarando a graça e a paz, elas estavam dizendo isso. O favor do Senhor recaindo sobre a sua vida, como também a plenitude do Senhor, a bênção do Senhor, um tempo diferenciado sobre você. Então nós vamos observar aqui a santidade, humildade e prontidão. Hebreus dizendo: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente vai entender que a santificação é esse processo, que a cada dia você vai renunciando os princípios da carne, as obras da carne, o padrão da carne, o padrão da religiosidade dos tempos de Isaías, o padrão carnal dos tempos de Osias. Você vai negando isso, você vai se afastando dessas coisas, buscando santificação, buscando santidade, buscando se envolver com a presença de Deus, buscando se envolver com o Espírito Santo. Você vai se afastando disso. Como lá no livro de Gálatas, primeiramente no capítulo 5, verso 19, vai começar a falar sobre as obras da carne. E ele vai dizer as obras no plural. Ele vai dizer as obras da carne são essas. E de repente você não é uma pessoa que está envolvida com prostituição, você não é uma pessoa que está envolvida com idolatria, mas você é aquela pessoa cheia de ira, de raiva, de ódio. Você é aquela pessoa que está apegada a rituais, a religiosidade. E essas são obras da carne. Você é aquela pessoa cheia de murmuração, atribulada, porque a tribulação é um perfil das obras da carne, está lá dizendo. E tem aquela pessoa que só anda atribulada, não consegue vencer, é um padrão carnal. E de repente você vai ver, mas o fruto do Espírito, glória a Deus. O fruto do Espírito, glória a Deus, no singular, dizendo, e ele vai citar, começando com a paz, aleluia, glória a Deus, louvado seja Ele para todo sempre. Então, meus irmãos, olha aqui para o padrão estabelecido pelos serafins. O fogo que arde é o fogo da presença de Deus, que eu não posso, de repente, deixá-lo ir embora da minha vida. E, às vezes esse fogo, ele já não queima mais com intensidade. Ele já não queima mais como antigamente. Você não tem mais paixão, você não tem mais amor como você tinha antigamente. De você entrar na presença de Deus. E aí na primeira canção, ou de repente no ato de você dobrar os seus joelhos, ou de repente no ato de você erguer a mão, você já começar a sentir a presença de Deus. Você não tem mais essa paixão, você não tem mais essa vontade. Por quê? Porque você está embaraçado com tantas coisas. Você está pensando em tantas coisas. Você já acorda de manhã pensando em tantas e tantas situações. Você não consegue mais ter isso.
E nós precisamos ter cuidado com esse padrão. De repente, eu estou entrando na igreja, eu estou saindo da igreja, eu estou sendo igreja, eu estou deixando de ser igreja, eu estou fazendo parte da igreja, mas eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Eu só estou sentindo agora os traços da religiosidade, o padrão da carne. Eu só estou sentindo aqui a voz de Uzias, aqui nos meus ouvidos, no meu coração, dizendo: continue fazendo assim, vai dar certo. Continue fazendo assim, vai dar certo. E de repente a gente olha, tem a visão do Senhor. E a visão do Senhor está nos dizendo: olha, os serafins estão queimando, estão ardendo em chama, mas eles estão com as asas sobre os olhos. Porque nem tão pouco diante de tamanha glória, eles não ousavam a ver o Senhor. Santidade, santidade. Com duas asas eles cobriam os pés, num padrão de humildade. Mas com as duas asas eles voavam num padrão de prontidão. Se nós quisermos ver a Deus, nós precisamos desses três aspectos na nossa vida. Porque você vai ver a humildade sendo o princípio que de repente desfaz todo o padrão de orgulho. Você vai ver a palavra de Deus dizendo que o homem orgulhoso, ele vai ser quebrado. E ele vai ser quebrado sem que haja cura para ele. Então não chegue nesse ponto. Não chegue nesse nível de alcançar um padrão tão diferenciado de orgulho, ao ponto de repente as pessoas enxergarem isso em você e não houver mais cura. Então busque a humildade, porque você vai ver que esse trilho da humildade é um trilho bíblico que vai de repente te fazer encontrar o temor, de repente vai te fazer encontrar a sabedoria, de repente vai te fazer encontrar o caminho da servidão, de repente vai te fazer encontrar a presença de Deus. Humildade, humildade e prontidão, que é a essência do servo. O servo sempre está pronto, ele nunca se nega, ele sempre está pronto, ele sempre está pronto. Ontem me mandou uma mensagem um rapaz ali de Timon, e ele foi enviado agora para a Sailândia, para ser um pastor lá, de uma das igrejas ali, ligadas ao pastor Wendel. E aí ele estava falando para mim assim: pastor, queria que você mandasse um dos seus livros aqui, porque aqui o pessoal gostou muito, nós estamos trabalhando seu livro aqui no discipulado. E aí, quando ele falou isso, eu lembrei de onde eu encontrei aquele rapaz. Eu encontrei aquele rapaz num podcast, encontrei ele num padrão bom, vivendo um padrão de excelência. Encontrei ele tendo reconhecimento da sua igreja, do seu povo, da sua família, da sua cidade. Mas agora onde eu o encontro? Eu o encontro fazendo missões, decidido a pastorear. E sabe o que eu entendi? Deus parabéns primeiro a ele pelo fato dele não se negar, dele não se esquivar do ministério, dele ir, dele decidir ir, de largar muita coisa boa aqui em Timon, perto da capital do estado do Piauí, para ir para uma cidade do interior. Mas de ir, e isso é prontidão. Isso é prontidão. E às vezes nós estamos decididos a servir na casa do Senhor, mas nós não estamos com o coração em prontidão. Às vezes a gente só vai quando a gente quer. Não, hoje eu não posso, não dá certo, não tenho tempo, isso não. E servo, ele precisa estar atento à voz do seu Senhor. Ele precisa estar atento à voz do seu Senhor. E é o terceiro ponto dessa mensagem, ou o quarto ponto dessa mensagem, é quando o colapso do ego cai. O colapso do ego. E o colapso do ego cai, ele se desfaz,
quando eu começo a dizer sim para o Senhor na minha vida. Quando eu começo a dizer sim para a obra de Deus na minha vida. O colapso do ego cai quando eu começo a dizer sim para o que Deus quer fazer na minha casa, para o que Deus quer fazer através de mim. Porque Isaías diz: ai de mim, ai do povo, ai dos políticos. E o que ele estava dizendo é: nós estávamos cheios de ego, nós estávamos cheios de orgulho, nós estávamos cheios de vaidade. Ai de mim, Senhor, ai de mim, nós estávamos cheios dessas coisas. E de repente você está cheio destas coisas, e a mensagem vem ao teu encontro, a mensagem vem até você. E o que você está dizendo? Não, essa mensagem não é para mim aí não. Essa mensagem não é para mim não. De repente a palavra chega e toca lá, ali no Egito. Aí ele diz: não, essa palavra não é para mim não, essa palavra é para a pessoa que está atrás de mim. Aí ele olha que é o Josué. De repente a palavra toca ali no irmão Pedro. Aí ele já olha para trás, ó. Essa palavra aí é para ele, não é para mim não. Por quê? Porque muitas vezes a gente está querendo ser servos, mas nós não estamos decididos a colocar prontidão em ação. E nem todo servo vivencia prontidão. Nem todo servo vivencia prontidão. Para você ver uma coisa, Isaías, ele servia no palácio. Isaías tinha um chamado. Mas nos tempos de Uzias, o que é que ele fazia, irmão Manuel? Eu estou servindo aqui, está tudo bem. Está tudo bem, eu estou servindo a Deus aqui, está tudo bem. Eu estou servindo o Senhor aqui, amém, glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Mas quando ele entra no templo, o ego, a vaidade, o orgulho cai por terra. Não é a estrutura física que mais dói em Isaías, é a estrutura emocional, espiritual, colapso do ego. Não, eu não posso, só vou se for assim. Não é o meu tempo. Já passou o meu tempo. Ei, já passou o meu tempo, ó, ficou lá para trás. Agora é outras pessoas que vão servir a Deus. Essa palavra de servidão não é para mim não. A palavra de servidão ali é para o outro. Aí começa a olhar, ó, ali tem um chamado. Olha, ali tem um chamado. De repente a palavra bateu na dona Laura, essa palavra é para a irmã Maria Rocha. Ali tem um chamado de Deus. Aí a palavra bate de novo na dona Laura, diz: essa é da Joseline. Joseline é benção. Mas nunca. Aí ela vai dizer: não, essa palavra é para mim. Vou largar aqui um final de semana as panelas, vou só evangelizar. Quero saber de panela, quero saber de colher, quero saber da presença de Deus. Vou evangelizar. Então, meus irmãos, é de repente o ego que vai caindo. E às vezes o mais dói na nossa vida. É o que mais dói na nossa vida. É quando a gente precisa reconhecer. Reconhecer dói, meus irmãos. Sim ou não? Reconhecer dói. De repente, quando eu estou errado, eu digo lá em casa para a Mica: não, eu estou certo. Você está errado. Eu estou certo. E eu vou indo, eu estou certo. Eu estou certo. Eu estou certo, irmão Castino. Até quando cai tudo por terra. E aí quando cai tudo por terra, Clementão, o que é que a gente tem que fazer? Reconhecer. Dói, meu irmão, dói. Reconhecer dói. Fácil não. Mexe com o ego. Mexe com QI de inteligência. Mexe com padrão emocional. Reconhecer dói. Dói. Uma vez, ano passado,
Um aluno aprontou uma coisa numa aula minha. Ele bateu o joelho no rosto de uma menina. E aí eu tive que colocar ele para coordenação. A coordenação chamou a mãe. E já era talvez a 10ª vez que a mãe do menino era chamada. Mas quando eles chegaram ali, professor, eles lembraram da última vez que eles me encontraram. Que quando eles me encontraram num dia lá de plantão escolar, ela sentou, quando ela me olhou, ela disse assim: como é seu nome? Eu disse: Eugênio Serlan. Aí ela disse: meu filho não reclama de você não. Aí já passou para outro professor. Só que quando ela me viu, que tinha sido na minha aula, aí parece que a casa caiu, sabe, mestre Crisanto? A casa caiu ali. Aí ela disse: professor, mas foi o meu filho. Eu disse: foi. Não, não foi o meu filho. Eu disse: foi. Não, meu filho é bênção. Não. Eu tinha até tirado o nome, a metade do nome dele, e botado bênção. Por exemplo, se fosse Roberto, eu chamava ele de Robert Benson. Aí eu digo: mãezinha, a senhora vai ver uma coisa que vai doer. Aí ela disse: o que é, professor? As câmeras. E aí a coordenadora virou o computador e estava lá a câmera, a filmagem, e ele fazendo. E aí, meu irmão, não tem como. Isso aí é quando o Senhor nos pega. Aí não tem como. Talvez o Senhor está te pegando hoje, dizendo assim: não tem como fugir. Você está se escondendo aí. Você está embaraçado que nem um tubo de linha. Não tem como fugir. Se lance. Se entrega. Não tem como fugir. Para de ficar quebrando a linha e fazendo nó. Para de ficar quebrando a linha e fazendo nó. Não tem como fugir. Deixa de ficar se embaraçando com as coisas. Se entrega. Vai doer menos. Amém. Se entrega logo. O tempo de dor vai ser menor. Se entrega logo diante da presença. Vou encerrar essa mensagem. Queria falar muito mais, igual aqui quando eu tenho tempo à noite. Mas vou encerrar falando sobre a brasa no altar. E a brasa no altar é a ferramenta de Deus que dói em nós. A brasa no altar é a ferramenta de Deus que dói em nós. Vou pedir para colocar 2 Samuel capítulo 12, verso 7. Olha o que diz aqui. Natã, o profeta. Natã, o profeta, chega para Davi e diz o quê? Você é esse homem. Você é esse homem. Por quê? Porque Davi estava dizendo: não, eu não sou. Eu vou mandar matar. Ei, Natã, quem foi que fez isso com essa ovelhinha? Eu vou mandar matar esse homem aí. Hein, seu Valmir? Eu vou mandar matar esse homem aí, Natã. Onde é que ele está? Aí é aquela dinâmica do espelho, né? Que o espelho se abre dentro da caixa e diz: Davi, é você, Davi. Ele muda na hora o discurso. É a ferramenta de Deus que dói em nós. A brasa do altar é a ferramenta de Deus que dói em nós. E às vezes é como Mateus capítulo 26, a partir do verso 33. É Jesus dizendo para Pedro: ei Pedro, você vai me negar. E o que é que Pedro está dizendo?
E aí nesse capítulo ele faz o que? Ele nega Jesus. É a ferramenta de Cristo que dói em nós, que causa dor em nós. E sabe de uma coisa interessante? É que o perdão, é que o arrependimento, é que o mover do Senhor, ele muitas vezes nasce dessa ferida, nasce dessa dor. Deus cura tocando na ferida. Deus cura tocando na ferida. E às vezes a gente está dizendo assim: não, mas o Senhor está tocando na sua ferida. Às vezes é algo que aconteceu lá no passado, são os traumas, são feridas emocionais literalmente, e de repente às vezes elas vêm à tona, porque Deus quer curar você, Deus quer sarar você, e Deus muitas vezes sara você tocando na ferida. Se Deus tocar na sua ferida essa manhã, então não olhe só para a dor, olhe para a mão daquele que está tocando. Olhe para a mão daquele que está tocando. Se você sentir dor por causa da sua ferida, não olhe só para o tamanho da dor. Olhe para a mão daquele que está tocando. É Deus que está tocando. É Deus que está me tocando. É o Senhor que está me tocando. É o Senhor que está me tocando. É o Espírito Santo que está me tocando. Vamos ficar de pé. Escute esse testemunho. Escute esse testemunho. Um serial killer, um assassino, foi preso nos Estados Unidos. E quando ele chegou no dia do seu julgamento, obviamente ali para receber a sentença de morte, todos os familiares das pessoas que iam ao tribunal chegavam diante dele, xingava ele, cuspia ele, todos exceto um pai que chegou ali diante dele, disse assim: eu vou ser diferente, você tirou de mim a minha filha, o meu bem mais precioso, mas eu não vou cuspir em você, eu não vou xingar você, porque a palavra do meu Jesus diz que eu devo te perdoar, porque a palavra que habita em mim diz que eu devo te perdoar. E por mais que a dor seja intensa no meu coração, eu quero te perdoar. Eu quero perdoar você. Eu quero liberar perdão sobre a sua vida. E aquele tribunal inteiro veio a lágrimas, inclusive aquele assassino. Irmãos, perdoar dói, reconhecer dói, se colocar em prontidão dói, renunciar dói, mas são as ferramentas que Deus usa para tocar em você. É o fogo que arde, é o fogo que queima. Então que essa manhã o Espírito Santo possa tocar sobre você, e se doer, deixa doer. Se queimar, deixa queimar. Deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo agir nessa manhã. Deixa Ele agir sobre você, deixa Ele agir sobre o seu coração. Deixa Ele agir sobre a sua estrutura. Deixa o Espírito Santo queimar sobre você. Deixa Deus tocar sobre você de uma forma tremenda, como nunca antes na sua vida.
como talvez poucas vezes na sua vida.